Olá, tudo bem? Estou gravando mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, do vídeo que eu discuti sobre a PEC 10 2020, chamada também de PEC do Orçamento de Guerra. Se você não assistiu, seria importante que você assistisse, porque esse vídeo aqui é uma continuação. Eu decidi fazer assim, dividir em duas partes, porque o vídeo ficaria muito grande, muito extenso. O vídeo anterior tem 19 minutos, 18, 19 minutos, e se eu continuasse, ficaria provavelmente um vídeo de 25, 30 minutos, o que é um pouco exagerado, pelo menos para esse tema. No vídeo anterior, eu falei um pouco como que a PEC do Orçamento de Guerra, ou a PEC 10 2020, ela é uma PEC que tem por objetivo salvar uma lei anterior, né, uma emenda constitucional anterior, ficou conhecida como PEC do Teto dos Gastos, porque na prática se cria dois regimes orçamentários, né, um regime excepcional, que é o regime para esse ano, em que se autoriza o, o dispêndio, o aumento da dívida pública e a quebra das regras do teto dos gastos, da lei de responsabilidade fiscal, até mesmo a regra sobre licitação, e ao mesmo tempo ficaríamos com outro orçamento, né, um orçamento paralelo, que algumas políticas públicas ficariam ainda submetidas à regra do teto dos gastos, a lei de responsabilidade fiscal e outras leis concernentes. E isso eu falei que cria um problema, porque boa parte dos problemas que o SUS hoje tem, problemas de desestruturação, são problemas que são oriundos de um processo de desinvestimento. Então, só no ano de 2009, o Sistema Único de Saúde perdeu 20 bilhões de reais. E, obviamente, que 20 bilhões de reais desorganizou boa parte das políticas públicas na área da saúde, como médicos da família, né, atenção primária, criação de leitos, né, compra de respiradores, etc, etc. Então, parte do que nós estamos vivenciando hoje sobre o medo de um colapso no Sistema Único de Saúde se deve também a um processo de desinvestimentos em função, sobretudo, de algumas regras fiscais, umas regras estabelecidas por uma orientação econômica fiscalista e monetarista. Bom, então você tem no primeiro vídeo essa questão, você cria dois orçamentos. Isso também cria uma série de problemas sobre políticas que precisam de uma dada continuidade. Um exemplo aqui que eu trouxe, né, no final de março, o Senado Federal, naquela lei sobre os R$ 600 de auxílio aos desempregados e autônomos, né, o Senado fez uma proposta de ampliação do BPC. E essa ampliação do BPC foi vetada pelo presidente Bolsonaro, e o argumento do veto era basicamente que o aumento, né, do BPC não possuía lastro orçamentário, né? Então não havia uma justificativa de onde tiraria, porque a teto dos gastos é isso, você só pode gastar numa área se você te retirar de uma outra área. Você não pode aumentar os investimentos de acordo com as necessidades e as demandas da população. Então, se você tem que aumentar da saúde, você, em tese, teria que tirar da educação, e vice-versa, né? Então, é um cobertor, é uma disputa sobre o orçamento das mais diversas pastas. E o Senado aprovou, né, essa proposta de R$ 522,50, né, para a renda per capita das famílias que poderiam agora ter direito ao BPC, sairia de R$ 261 para R$ 522 per capita, né? Bom, o que isso provocaria, né? Provocaria uma ampliação das políticas de benefício de prestação continuada. O Ministério da Economia, ele argumentou que as autorizações de gasto só poderiam ser para esse ano. Então, como o BPC é uma política contínua, o BPC não pode ser objeto de aumento de investimentos, né? Ela não é uma legislação temporária. Então, olha só como cria uma contradição.
Você precisa agora do BPC, porque o BPC é uma política que chega para muitas pessoas, né? Só que você não pode fazer uma política específica para o BPC, porque o BPC está submetida à regra do teto dos gastos. Então, você não tem uma política articulada para combater a pandemia e as repercussões e as consequências econômicas da pandemia. Então, de fato, nós temos dois orçamentos que, né, não se conversam, não tem nenhuma relação com o outro e muito pelo contrário, colidem, né? Então, nós precisávamos agora, fundamentalmente, combater o teto dos gastos e destruir essas regras que impedem o investimento permanente em políticas públicas. Bom, isso foi o que eu expliquei no vídeo anterior. Nesse vídeo aqui, eu vou entrar um pouco na lei, né, na emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional 10/2020, chamada de orçamento de guerra. E quando você lê essa medida provisória, você chega à conclusão, você poderia até criar um nome, né? Você poderia até intitular essa MP como a MP da XP Investimentos, né? O MP dos grupos de investimento, dos fundos de investimento. Por quê? Porque essa medida provisória em nada tem a ver com a necessidade de uma autorização ou de uma salvaguarda constitucional para os atos administrativos do Ministério da Economia e da Presidência da República. Qual que é o argumento dessa BPC? Que em função do teto dos gastos e das regras fiscais que o Brasil está submetido, em função dessa política neoliberal, monetarista, fiscalista, o presidente teria muita dificuldade de criar políticas imediatas, de uma forma desburocratizada, etc, etc. Mas isso é falso, porque na própria lei, na própria emenda constitucional do teto dos gastos, nos atos de disposições transitórias da Constituição Federal, né, você tem a previsão que você pode, isso eu estou falando por ser legal, tá? Você pode exceder a regra de ouro em caso de calamidade. E o decreto legislativo, né, e a lei relativa à instituição da calamidade no Brasil, bem como nos governos estaduais, estão dadas. Elas foram publicadas em Diário Oficial. E, portanto, a autorização já está dada pela própria lei do teto dos gastos. Então, não sei se eu fui claro nisso, né? Então, não havia necessidade, né, de uma emenda constitucional para dar mais salvaguarda constitucional ou legal aos atos do Ministério da Economia e da Presidência da República. Bom, se isso já estava dado na própria lei aprovada de 2016, então por que se produziu essa emenda constitucional que muito provavelmente será aprovada no Senado Federal? Já foi aprovada em 2 turnos, um dos ritos mais rápidos que eu já vi, não me lembro de outro. O que essa lei basicamente está esmiuçando, como eu digo que ela é uma medida provisória, uma proposta de emenda constitucional, que está muito mais relacionada aos interesses desses grupos de investimento, esses fundos de investimentos e os grandes bancos, sobretudo os grandes bancos privados, né? Itaú, Bradesco, Santander, Safra. Essa lei, ela segue a mesma lógica daquela distribuição que o Ministério da Economia, daquele agrado que o Ministério da Economia fez logo no início da pandemia, quando ele anunciou que concederia, sem nenhuma salvaguarda, sem nenhuma contrapartida, 1,2 trilhão aos bancos privados brasileiros, né? Já foram liberados essa semana algo em torno de 600 bilhões. Sem qualquer discussão se tem necessidade ou não de você ter salvaguarda constitucional, simplesmente foi liberado. Então a discussão sobre os R$ 600 do BPC é feita a partir de uma maneira que dificulta a concessão desse direito aos trabalhadores. A tal ajuda aos bancos e aos grandes empresários é feito sem qualquer apreço a essa discussão, sem qualquer cuidado, né? Então, são inclusive 2 pesos completamente diferentes. Analisando
a lei em si, a proposta de emenda constitucional, você tem você tem algo que é muito perigoso, né? Então, lá na proposta de emenda constitucional, no parágrafo 10, né, do artigo 115, que seria o artigo 115, caso seja aprovado, diz assim: o Banco Central, limitado ao enfrentamento da referida calamidade e com vigência e efeitos restritos ao período de duração desta, fica autorizado a comprar e vender direitos creditórios e títulos privados de crédito em mercados secundários, no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos. O que quer dizer isso? Então, basicamente, você tem no mercado da bolsa você tem dois mercados, né? Que é o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é aquele mercado em que as próprias empresas abrem as suas ações, né? Para compra, né? Ela abre primeiramente, é o primário, né? É o primeiro ato da empresa. Ela abre o seu capital em busca de investidores, né? O que é o mercado secundário? O mercado secundário é um mercado em que é feito entre investidor e investidor, normalmente mediado por um fundo de investimento ou por um grande banco. O investidor ele pode fazer isso sem essa intermediação? Pode, mas é muito raro, é muito difícil. O atual é que os fundos de investimentos, como por exemplo a XP se especializou nesse negócio, né, em mercado secundário. E grandes bancos façam a intermediação, né, cobrando uma taxa de administração para a negociação ali de ações de investidores para investidores. Então, o Banco Central, qual que é a proposta? Que o Banco Central compre essas ações. Agora, no momento de crise, é absolutamente normal que o valor dessas ações caiam, e caiam bastante. Inclusive, passa a existir muita dificuldade de conseguir precificar essas ações. Então, na prática, essas ações elas estão muito próximas do chão, né? Estão próximas do zero, né? Então, quando você tem uma autorização para que o Banco Central atue na compra, né, especialmente, porque venda ninguém vai querer comprar, né? Venda não faz sentido, né? Então, o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai comprar títulos podres, né, ações podres, carteiras podres, de fundos de investimento e de grandes bancos nesse mercado secundário, que é um mercado que é muito mais desregulamentado do que o mercado primário, né? Então, quando a gente analisa a PEC, porque a PEC ela traz basicamente isso, inovação. Ela cria um comitê de crise, né? Ela diz que nesse ano, excepcionalmente, exclusivamente, poderão ser feitos gastos emergenciais, o que cria uma excepcionalidade em relação ao teto dos gastos, né? E aí deixa claro essa polarização entre os dois orçamentos dos quais hoje o Brasil está submetido, né? Evidencia isso. Então, o Senado nem consegue aprovar uma ampliação de BPC no momento de crise, porque é visto como uma política contínua, e aí está submetido ao teto dos gastos. Então, você tem dois orçamentos com regras diferentes, que não contribuem para que nós passemos de uma forma mais tranquila pela essa crise de saúde, pela essa crise econômica. E você tem um dispositivo, que é a terceira parte da PEC, né? Que permite que o Banco Central, com dinheiro público, né? É o mesmo Banco Central que é o que faz as tais dívidas compromissadas, né? Então ela que estabelece as dívidas compromissadas, e é por isso que você tem uma dada confusão sobre se isso compõe a dívida pública ou não, porque não é necessariamente do Tesouro, né? Apesar de parte do recurso do Banco Central do Tesouro, né? Então é uma discussão patética, sem fundamentação, porque lógico que faz parte da dívida pública, porque é pago com dinheiro público, que é o que interessa, é a dívida pública, né? E você tem essa autorização para que o Banco Central atue no mercado secundário com compra
de títulos, de ações, de carteiras podres, de fundos de investimentos e de bancos privados. Então, essa PEC, a bem da verdade, é mais um socorro, talvez um dos principais socorros do Banco Central, do Paulo Guedes e do Bolsonaro aos grandes fundos de investimentos, aos grandes empresários e aos grandes banqueiros. E não à toa que o Paulo Guedes e todos os técnicos do Ministério da Economia, você pegar para quem que eles estão dando entrevista agora, né? Em que live, né? Porque agora, por causa do isolamento, em que live eles aparecem? Quase sempre eles aparecem nas lives ou nas entrevistas feitas pela XP Investimentos. Então, é uma lei, é uma PEC, é a PEC da XP Investimentos. E é extremamente surpreendente que boa parte da oposição, ou oposição ali no Congresso Nacional, tenha votado favoravelmente, né? Só tiveram 2 votos contrários, né? De mais de 400 favoráveis na Câmara dos Deputados, que tenham votado favoravelmente a esse projeto e a esse item específico, né? Parece que a oposição está passeando, né? A oposição não entendeu o que está acontecendo. Então, o Ministério da Economia, com dinheiro público, deu 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, permitiu a redução salarial e a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho e agora está socorrendo os fundos de investimento comprando as suas carteiras podres. É isso, tá? Então, obrigado e gostaria que vocês, se pudessem, acompanhassem aqui o canal. Vou publicar agora regularmente em função do nosso isolamento forçado, tá? Até mais.